Bem-vindos ao tópico 1 da terceira unidade da disciplina de técnica dietética. Bem interessante o assunto, né? O tópico 1, ele vai falar a respeito dos distúrbios digestivos. Esses distúrbios, eles podem afetar ali a parte do trato gastrointestinal, e toda vez que vocês virem essa sigla TGI, vai estar se referindo ao trato gastrointestinal. Em razão de modificações que os distúrbios eles podem causar, vai ocorrer alteração na digestão e absorção dos nutrientes. A técnica dietética, ela tem por função minimizar os sintomas causados por esses distúrbios, ali os casos agudos, mantendo o trato gastrointestinal íntegro para a realização de suas funções, que é o quê? A digestão e a absorção de nutrientes. Tanto as fibras alimentares quanto os alimentos constipantes, eles auxiliam no processo de evacuação. Com relação às fibras alimentares, elas não podem ser digeridas nem absorvidas pelo nosso organismo. São classificadas ali segundo a sua solubilidade em solúvel e insolúvel, encontradas principalmente como polissacarídeos. E aí vamos ter a celulose, a hemicelulose, a pectina, gomas, mucilagens, fotosoligosacarídeos, inulinas, amido resistente e lignina. As fibras, elas melhoram o funcionamento do intestino. Já sabemos, ela aumenta o bolo fecal, deixando as fezes mais macias e moles. Além disso, além de melhorar o funcionamento do intestino, as fibras, elas também ajudam a reduzir a fome. Isso ocorre graças ao tempo que elas permanecem ali no trato gastrointestinal. Isso faz com que o nosso corpo ele sinta ali uma sensação de saciedade. Além disso, as fibras elas também auxiliam no controle da glicemia e do colesterol. Pelo fato delas demorarem ali para serem digeridas, o que é que vai ocorrer? O índice glicêmico liberado na corrente sanguínea vai ser lento e constante. E além disso, ela confere ao nosso corpo o benefício hipercolesterolêmico. Durante a digestão da gordura, o nosso corpo ele costuma produzir ácidos biliares e na composição desses ácidos biliares vamos ter o colesterol. Quando consumimos, por exemplo, as fibras solúveis, o colesterol dos ácidos biliares, ele se liga à fibra, né? Se liga ao gel, porque sabemos que as fibras solúveis, elas formam um gel, certo? E parte desse colesterol é eliminado junto com as fezes. Para que o nosso corpo, ele continue sintetizando ácidos biliares, o que é que acontece? O nosso corpo, ele vai retirar o colesterol da corrente sanguínea. Esse processo, ele é conhecido como processo enterohepático. Temos aqui uma tabela referente às fibras solúveis. Dentro desse grupo, vamos ter as pectinas, mucilagens, gomas, inulinas, fruto-oligosacarídeo, beta-glucana, hemicelulose do tipo A. Essas fibras, elas se ligam à água e ocorre ali uma reação formando géis. Além disso, elas são fibras fermentáveis. Quais são as fontes dessas fibras? Frutas, verduras, cereais, leguminosas. E qual a ação delas? Elas retardam o esvaziamento gástrico, dando ao corpo ali uma sensação de saciedade. Além disso, ela pode ser utilizada para reduzir a diarreia, estimulam o desenvolvimento da mucosa intestinal, melhoram a imunidade, aumentam a tolerância à glicose, diminuem o colesterol total e o LDL. Com relação às fibras insolúveis, vamos ter dentro desse grupo a celulose, hemicelulose tipo B, amido resistente e lignina. Elas são caracterizadas por serem pouco fermentáveis e como não formam géis, elas não são viscosas. Alimentos que são fonte dessas fibras, temos verduras, farelo, grãos integrais e linhaça. Elas têm como função aumentar o peso e a maciez das fezes, aumentar a frequência de evacuação, pode ser indicada para quadros de constipação e, além disso, elas intensificam a proteção contra infecções bacterianas. Segundo a OMS e a FAO, o consumo de fibra ele deve ser acima de 25 gramas por dia. Esse valor ele pode ser atingido através do consumo de frutas e vegetais. Já segundo a Associação Dietética Americana, adultos e idosos devem consumir de 20 a 35 gramas por dia. E as crianças maiores de 2 anos até ali a fase de jovem adulto, que é em torno dos 20 anos, é recomendado utilizar a seguinte fórmula: 5 gramas de fibra, mais a idade em anos disso por dia. Temos aqui um exemplo de como calcular. Se uma criança ela tem 7 anos, ela deve ingerir quantas gramas de fibras ao dia? Logo, 5, que é uma constante, ela sempre vai ser esse valor, mais 7 é igual a 12. 12 gramas de fibra ao dia. Com relação aos probióticos e prebióticos, temos que os probióticos, eles são definidos como organismos vivos, que quando em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde. Já os prebióticos são oligosacarídeos não digeríveis, utilizados para crescimento e manutenção da atividade da microbiota intestinal, através do processo ali de fermentação. Temos também o simbiótico, que é nada mais que a combinação entre o probiótico e o prebiótico. Algumas fibras alimentares podem ser utilizadas como prebióticos, como, por exemplo, fibras presentes no alho, na cebola e na banana verde. Como probióticos, temos, por exemplo, o kefir, leveduras fermentadoras de lactose, capazes de fermentar diversos alimentos. Essa bebida é produzida pela adição dos grãos de kefir no substrato. E também temos a kombucha, que é uma bebida de origem asiática, feita a partir da fermentação de bactérias e leveduras, formando ali uma película chamada de Scooby. A constipação nada mais é do que um quadro caracterizado pela dificuldade de defecar, ou seja, dificuldade de evacuar. Uma pessoa que apresenta esse quadro, ela tem uma frequência anormal de evacuação, ou ela apresenta uma evacuação dolorosa, com fezes ali incompletas ou duras. Diante de um quadro de constipação, devemos se atentar ali ao alimento que vai ser ofertado, ofertando o consumo adequado de líquidos e fibras solúveis e insolúveis. Se uma pessoa ela consegue ir ao banheiro
pelo menos ali 3 vezes por semana, é considerado que ela tem uma frequência de evacuação normal. Para melhorar quadros de constipação, torna-se necessário o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Alimentos ultraprocessados tendem a ser pobres em fibras. Como sabemos, as fibras elas são essenciais para o bom funcionamento do intestino. Além disso, os ultraprocessados são alimentos ricos em carboidratos simples, como, por exemplo, o açúcar refinado, farinha de trigo refinada, conservantes e corantes. Alguns ultraprocessados, eles também podem conter fibras adicionadas ali na sua composição. Normalmente, essas fibras adicionadas, elas são fibras sintéticas, não garantindo ali o mesmo efeito que as fibras naturais proporcionam ao indivíduo. Temos aqui 2 exemplos, certo? Que fazem parte da escala de Bristol, responsável ali por caracterizar as fezes. No exemplo das fezes tipo 1, temos aqui pedaços duros e separados em formas de bola, certo? Esses pedaços, eles costumam passar com dificuldade. E temos também o tipo 2, que é fezes em formato de salsicha, mas com grumos. Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, eles são caracterizados como quadro de constipação, pois ali fezes duras que ficam muito tempo no trato gastrointestinal, acabam ficando ressecadas. O coquetel laxativo, ele pode ser utilizado ali para melhorar quadros de constipação, porque ele apresenta em sua composição alimentos que vão estimular o esvaziamento gástrico, como a ameixa, o mamão e a laranja. Nesse caso, podem ser preparados sucos, vitaminas ou até mesmo servidos com iogurte. Temos aqui outros exemplos da escala de Bristol. No tipo 3, temos fezes em formato de salsicha, mas com fendas em sua superfície. Na tipo 4, temos aqui fezes em formato de salsicha também, só que nesse caso, ela é mais lisa e mole. Tanto o tipo 3 quanto o tipo 4 são considerados ali fezes normais. Já no tipo 5, temos ali bolas moles com os bordos definidos. Essas fezes, elas costumam passar facilmente também. É o intermediário entre as fezes normais e o quadro de diarreia. Elas caracterizam ali falta de fibra e excesso de carboidratos. Enquanto a constipação são fezes duras, na diarreia vamos ter fezes líquidas. É considerado um quadro de diarreia quando a pessoa ela vai de 3 a mais vezes ao banheiro. Esse quadro, ele faz com que o trânsito intestinal ele fique acelerado. Essa aceleração no trânsito intestinal pode acarretar diminuição na digestão dos alimentos, prejudicando ali a absorção tanto de líquidos quanto de nutrientes. É importante que, durante esses quadros, as pessoas se reidratem e evitem ali o consumo de carboidratos hiperosmóticos, como, por exemplo, álcool de açúcar, lactose, frutose e grandes quantidades ali de sacarose. As fibras solúveis, como vimos no início, elas podem ser utilizadas ali no tratamento de quadros de diarreia. Por quê? Porque elas contribuem com a absorção de líquidos e sais, ajudam a regular os movimentos gastrointestinais, formar o bolo fecal e possibilitar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, importantíssimos para a integridade e recuperação da mucosa. Além disso, deve-se também reduzir a quantidade de fibras insolúveis da dieta, visto que as fibras insolúveis elas têm como função acelerar o trânsito intestinal. A temperatura é outro fator que pode acelerar o trânsito intestinal. Por essa razão, alimentos gelados devem ser evitados, assim como alimentos flatulentos, como, por exemplo, carnes, ovos, repolhos e brócolis. Torna-se necessário também evitar o consumo de alimentos que vão irritar a mucosa intestinal, como é o caso dos ultraprocessados. E aí temos, por exemplo, gelatina sem sabor, suco em pó, suco de caixinha. Todos esses alimentos, eles contêm em sua composição corantes artificiais. Em quadros intensos de diarreia, torna-se necessário ali a oferta de líquidos e eletrólitos, visando a reposição dos eletrólitos perdidos. Temos como exemplo de repositor de eletrólito a água de coco ou o soro caseiro. Para fazer o soro caseiro, é muito simples. 1 colher de chá de sal, 2 colheres de chá de açúcar, um copo americano com água filtrada ou fervida. Temos aqui o exemplo da escala de Bristol para um quadro de diarreia. E no tipo 6, temos aqui pedaços de fezes macias com bordos irregulares e moles. E no tipo 7, temos uma diarreia mais aquosa, sem pedaços sólidos, tendo fezes completamente líquidas, caracterizando ali quadro de diarreia. Então, gente, finalizamos aqui o tópico 1 da terceira unidade. Nos vemos no próximo tópico.